Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para uma aula de literatura. Mas não é qualquer literatura, é Carlos Drummond de Andrade, quem sabe o grande poeta do século XX. Os livros didáticos tendem a classificar o Drummond como poeta da geração de 30. Para quem não sabe, né, a segunda geração modernista é também chamada de geração de 30, que os livros didáticos tendem a separar temporalmente, né, de 30 a 45. Diferentemente da prosa neorrealista dos anos 30, a poesia ela vai ser mais diversificada. Vamos ter Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, o próprio Drummond. E Drummond acaba se destacando frente aos outros poetas, uma vez que ele vai mostrar um pouco o pessimismo e o existencialismo do século XX. O Drummond é um poeta itabirano, nasceu em Itabira em 1902. Itabira é uma cidadezinha de Minas Gerais. Minas Gerais tem essas preciosidades, né? Essas pequenas cidades cheias de causos, né? Filho de um grande fazendeiro, né? Ele sempre teve inclinação à poesia, ainda que o seu professor de português não gostasse muito dos poemas dele, as ironias, né, da história da poesia. Ele conhece, né, o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, numa viagem que os modernistas fizeram em Minas Gerais, em 1924. Oswaldo, Tarsila, Anitta, o Mário, eles vão viajar para Minas para conhecer esse Brasil mais barroco. Em 24, eles vão conhecer o Drummond. O Drummond fica um grande amigo do Mário de Andrade, eles vão, né, dialogar muito por cartas, lindas cartas. Então, né, 4 anos depois desse encontro, o Drummond vai publicar o famoso poema No Meio do Caminho, na revista de antropofagia. É um poema de 1928, né? Ele é um poema muito complexo, apesar de simples, porque imagine, né? O Brasil é um país cuja tradição parnasiana quis ser muito forte como um modo de educar e civilizar o Brasil, e vem nos anos 20, em plena industrialização do Brasil, um poema tão simples, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E ele vai repetindo, repetindo, que parece ser uma bobagem, mas ao mesmo tempo parece ser uma lição que se decora, né? Como se fosse um conteúdo, história, ciência do passado, história, ciência do passado. Ele decora outra coisa. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que é quase um lugar comum, senso comum, ditado popular, e como se a tarefa de aprendizado no século XX fosse mais ligado a esse esvaziamento do próprio saber. Ele decora algo que não tem muito sentido, como se nenhum saber tivesse muito sentido. Nesse sentido, ele é muito nietzschiano, né? Além disso, tem essa parte aqui que eu acho tão interessante. Nunca me esquecerei, olha a ideia de memorizar, desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Retinas fatigadas de leitura, de conhecimento, de visão. Aqui, nesse poema, bem no começo da carreira do Drummond, já temos a construção de uma poética do olhar. Mas não é um olhar do sublime, do grandioso, dos grandes saberes. É o olhar da poeira, é o olhar do simples, da pequena pedra, como se nessa pequena pedra houvesse todo o mistério da vida, né? Como se a poesia também, frente a grandes discursos, não seja grande saber, mas esse saber menor, como diria Deleuze e Guattari. Parece um poema simples, mas ele tem uma rede de leituras muito interessante. Eu quis seguir as pistas desse poema. Já que o modernismo é uma estética que visa, né, entrar com o antilirismo e criticar de uma maneira altamente antiparnasiana, olha que interessante. Olavo Bilac, o príncipe das letras, o príncipe parnasiano, ele publica no século XIX esse poema aqui. Olha o título, Nel mezzo del cammino, que traduzindo do italiano para o português significa no meio do caminho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada, e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha.
Então você percebe que é um poema metrificado, em soneto, seguindo a lírica tradicional do sublime, do que é realmente poético. Então, primeiramente, podemos perceber que há uma zona de confronto entre este poema e este do Olavo Bilac. E o poema do Olavo Bilac já é uma citação de um poema muito famoso medieval, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um poeta italiano medieval. Ele vai escrever um livro chamado A Divina Comédia. E a Divina Comédia é a viagem de Dante pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. O primeiro verso do livro é Nel mezzo del cammino della vita, no meio do caminho de nossa vida. É quando ele entra no inferno. Então, se eu faço essa rede de leituras, Dante Alighieri, Olavo Bilac e Carlos Drummond de Andrade, eu percebo que essa lição, que eu não posso esquecer, é a quebra de um lirismo parnasiano e, quem sabe, o início de uma entrada para os infernos. Não como algo negativo, mas justamente esse inferno cuja visão não é tão ampla nem tão solar quanto a visão paradisíaca da razão. E por isso eu quero chegar a esse poema tão importante dos anos 30, de um livro chamado Alguma Poesia, livro esse que foi muito orientado por Mário de Andrade, né? É um poema de 7 faces. 7 faces, né? São 7 estrofes. 1, 2, 3, 4, aqui completa, 5, 6, 7. Como se o poeta se transformasse em 7 figuras nesse poema. Eu vou explorar 3 estrofes aqui. A primeira, claro. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Esses versos são tão famosos, pessoal, porque você aqui, nessa poética do olhar, do obscuro, do claro escuro, você percebe esse anjo torto, que inicia o primeiro verso, esse anjo que não vive na luz, mas na sombra, e o anjo, como sempre é uma figura de mensagem, né? Anjo é sempre uma figura mensageira. Ele vai dizer: vai, Carlos, ser gosto na vida. O que é ser gosto na vida, gente? Em francês, gosto significa esquerdo. No poema aqui, é como se fosse inepto ou inadaptado, deslocado, como se a posição dele sempre fosse de desconforto. O anjo torto não anuncia uma boa nova, ele anuncia quase que algo muito doloroso, que é a função de um poeta. Até o século XX, o poeta tinha uma figura institucional, do bem falar, da boa moral, dos grandes discursos. O poema tinha que ser mais pedagógico. Pense em Olavo Bilac, que fez um poema sobre a língua portuguesa. Então, esse gosto na vida é quase a missão do poeta estar na contramão, estar em zona marginal, tentar ver a vida de maneira diferente de como vem os discursos tradicionais, de como vem a ideologia. Como se a literatura, olha que lindo, pessoal, fosse um saber menor. Não porque ele é menos importante, é porque ele põe as coisas pelo avesso. Vamos agora para os últimos estrofes aqui. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração. Esse poeta gosta do saber menor que vira o discurso pelo avesso, ele sabe da sua pequenez, né? Aquele parafraseia o discurso de Jesus Cristo, né? Eu sou fraco, eu não sou Deus, eu estou solitário. O poeta, como agora não tem mais o papel institucional, é sempre solitário. E a poesia, por isso mesmo, não salva muita gente. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Porque a poesia não salva mais o mundo. Salvar já é uma responsabilidade que não sei mais a quem cabe, né? Não é o poeta. Ao poeta cabe o desconcerto do mundo, a crítica do mundo, mas não salvar o mundo, né?
E o poema termina assim: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse poema é circular, pessoal, porque esse anjo torto que inicia o poema, que está na sombra, quem sabe é esse anjo das trevas, né? Esse anjo não institucional, quase como se fosse o próprio Lúcifer, né? Dando essa luz diferente, essa luz menor, que é a luz do poema não tradicional, não somente pela forma, mas também pelo discurso, que é um pouco pessimista. O Drummond ele vai ter uma série de dicções ao longo da sua carreira como poeta, mas o pessimismo, o existencialismo, esse sentimento do mundo vai ser sempre muito forte, né? Queria falar um pouco sobre esse poema do mesmo livro, de 30, Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu vou falar rapidamente desse poema, só para pensar que essa é uma quadrilha que não faz par, né? É uma quadrilha que não faz conjunto. Apesar de todos estarem na quadrilha, todos estão infelizes, estão incompletos, estão solitários. Penso no contexto histórico em que ele escreve esse poema, né? A ascensão do Getúlio Vargas, já passou uma Primeira Guerra Mundial, já teve uma crise econômica em Nova York. Então, esse sentimento de solidão e de abandono, como se todos fôssemos apenas poeira, fica também forte nesse poema aqui. E por isso, né, já um pouco tempo depois, Estado Novo, já na Segunda Guerra Mundial, o que fazer? Qual é a pergunta a se responder? Como devemos agir? Porque sempre houve uma resposta, seja da Bíblia, dos livros de filosofia, dos padres, das escolas. E quando nada mais é respondido? E agora? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Esse poema é muito importante na carreira do Drummond, porque é um poema cujo ponto de interrogação é predominante, né? Você vê que é um poema cheio de negações, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber. Quando não há interrogação, existem verbos ligados a fim, ou verbos negativos, esfriar, acabar, fugir, mofar, ou então os inúmeros pontos de interrogação. É um poema que nada diz, mas esse texto aqui é tão interessante porque será que o que devemos lembrar nas portas do inferno da poesia não é tentar entender que a poesia responde alguma coisa, mas cabe à poesia a pergunta que vai desconstruindo os valores. Aqui nesse poema a gente percebe esse pessimismo, essa pergunta que acaba que ela faz a todos nós, porque José é um nome muito comum, José pode ser o poeta, pode ser todos nós, e ainda que haja uma série de palavras, é um poema longo, isso aqui é só um trecho, ele nada diz, pelo contrário, José, e agora? Né? Como se o próprio poema representasse essa angústia. Eu não gosto muito de dizer que o poema representa a realidade. Eu gosto de dizer que o poema interroga a realidade, que o poeta ele enfrenta a realidade, ele tenta questionar o que é dito, porque a poesia é um discurso menor, um discurso que põe pelo avesso a fala maior do dominante, do poder, da ideologia. E aqui eu vejo muito essa função do Drummond. E por fim, nossa, gente, esse poema é maravilhoso. É de um livro chamado A Rosa do Povo. Pensa que em 45 tivemos Hiroshima, né? Fim da Segunda Guerra também. Então a ideia da flor atômica também é muito forte, né? Temos um poema do Vinícius de Moraes chamado A Rosa de Hiroshima. Então a flor vai ser uma figura muito presente nesse ano. E a flor também, por excelência, é uma figura poética.
sempre é um poema sobre a flor. Mas, ao mesmo tempo, nesse poema aqui em especial, a flor ela está unida quase ao seu oposto, que é a náusea, que é o nojo. É um sentimento ruim, de desconforto tremendo. Antes de falar do poema, eu só queria destacar que, em 1938, o escritor e filósofo Jean-Paul Sartre, ele vai escrever um livro chamado A Náusea. E esse livro vai falar justamente de uma personagem que ele sente o tempo todo esse nojo, essa náusea, esse sentimento ruim físico em relação à vida. Mais para frente, a própria Clarice Lispector também vai falar muito do nojo, da náusea. Por que esse sentimento tão ruim vai predominar na literatura, né? Temos que pensar. A primeira estrofe já é altamente existencialista e altamente destituído de algum otimismo. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Atentem aqui, preso à sua classe, ele está preso, né? Como se não houvesse muito raio de ação. E olha só, melancolia, mercadoria, temos aqui uma paranomásia, palavras que têm som parecidos. Gente, na poesia nada é à toa. Melancolia, abstrato. Mercadoria é concreto. Como se essas duas palavras antagônicas estivessem agora altamente unidos. Será que nós somos, na verdade, mercadorias e não melancolias? E você vê em todo o poema, porque é um poema bem longo, imagens muito cinzentas, né? Você percebe que não são imagens positivas, o tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações espera. O tempo pobre, o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. É quase a terra baldia, que é um poema de T.S. Eliot, em que tudo foi destruído e temos apenas ruínas. Só que o poema, depois de uma série de estrofes altamente cinzentas, ele termina assim: uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego, uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto, faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu, sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura, do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Frente às várias imagens de incerteza, imagens problemáticas, incertas, cinzentas, alguma coisa nasceu de tudo isso, desse concreto, desse nojo, desse sentimento tão ruim. E olha só esse verso: uma flor nasceu na rua, náusea, nasce, como se nascesse da mesma palavra. O sentimento, o otimismo, a poesia só nasce da náusea. Por isso a flor é a náusea. Ao mesmo tempo que tem esse lado negativo do pessimismo, o poema termina com uma positividade. Encaremos o ódio, encaremos o tédio, encaremos o nojo, não para alimentá-los, mas que a partir desse momento de profundo deslocamento e de profundo desconforto, que possamos encontrar uma nova ideia de luz, sabe, uma luz altamente paradoxal. E aí que chega num livro que é essencial no século XX, que é o Claro Enigma. Pensa que essa busca da visão do poeta, uma visão não tradicional, acaba chegando no seu contrário, porque uma coisa é ser claro, outra coisa é ser enigmático. E quando eu falo que a vida é um claro enigma, e por saber é um claro enigma, eu digo que é um enigma que é a obscuridade altamente luminosa. O que significa isso? Gente, esse é um dos livros mais importantes do Brasil, do século XX, da literatura brasileira, mas certamente esse é um papo para uma aula só dedicada
a isso. Um beijo, pessoal, e até a próxima.